Olá, meus amigos, estamos de volta para mais uma aula de Direito Constitucional. Hoje, nós vamos falar do Estado de Defesa. Nós vamos falar exatamente do artigo 136 da Constituição, beleza? Vamos para cá. De olho na tela, vamos abrir agora o Estado de Defesa. O Estado de Defesa, eu quero que você vamos ler primeiro o artigo 136, depois a gente continua. O Presidente da República pode, eu quero que você sublinhe essa palavra pode, tá certo? Vou circular aqui. Ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções de natureza. O que é que eu quero que você observe? Observe o seguinte, neste artigo, olha o que é que o Constituinte previu para o Estado de Defesa, tá certo? O Constituinte, previu o Estado de Defesa, vamos já quebrar esse artigo, aqui no artigo 36. Então, o Estado de Defesa tem previsão expressa na nossa Constituição Federal. Mas para ainda, qual é o conceito? Qual seria o conceito desse mecanismo, tá certo? Quando é que ele pode ser declarado? Quando é que esse estado de defesa, pode ser declarado? Quem declara? Claro que a gente já viu aqui, ó, mas as perguntas que têm que ser feitas, tá certo? Então vamos começar a responder essas indagações. Vamos limpar tudo aqui e vamos começar a responder essas indagações. A primeira coisa é: quem decreta o estado de defesa é o presidente da República. Não é verdade? Quem decreta é o presidente da República. Mas olha o que é que eu quero que você observe. Qual foi a primeira pergunta que eu fiz? Qual é o mecanismo? Tá certo? Qual é o conceito desse mecanismo? Aí você vai dizer, decretar estado de defesa. Olha o que é que o artigo 136 ele vai dizer. A primeira pergunta é, tá certo? Esse estado de defesa, ele vai decretar, tá certo? Através do presidente da República. O presidente da República irá decretar, tá certo? Esse estado de defesa para quê? Para preservar, olha aqui, ou prontamente restabelecer. Vamos sublinhar isso aqui, ó. Preservar como prontamente restabelecer. O que é que ele está dizendo? É preservar a ordem pública ou a paz social. Olha aqui, ó. Preservar a ordem pública ou a paz social, que é o conceito, tá certo? De função de estado de defesa. O que é esse conceito? O que é o estado de defesa? É preservar a ordem pública ou a paz social, tá certo? É preservar a ordem pública ou a paz social, tá certo? Em um estado, olha o que é que eu quero que você observe. Em um estado, ainda que seja um estado de direito, tá certo? Estado de direito, o que é um estado de direito? É aquele em que os cidadãos podem se expressar e tem amparo legal para isso. Não é verdade? Nós dizemos em um estado democrático de direito. Podem surgir, como é o nosso, várias ameaças. Mesmo que nós vivemos em um estado democrático de direito, podem surgir algumas ameaças, tá certo? E o estado de defesa é um mecanismo de previsão constitucional, ok? Ele é um mecanismo de previsão constitucional para corrigir, olha aí, ó, para corrigir sem abusos, cuidado com isso, para corrigir sem abusos ameaças ao ordenamento jurídico. Então ele serve para corrigir, claro, sem abusos, essa, tá certo, ameaça ao ordenamento jurídico. Aí você vai dizer, essas ameaças, quais são? Quais são essas ameaças? Olha o que nós já falamos aqui, ó. Elas podem ser de diversas formas. Essas ameaças, elas podem ser de diversas formas. Você vai depender de quê? Vai depender da abrangência em dois níveis. Nós temos aqui a ameaça, que vai depender da abrangência em dois níveis. Aí você vai dizer, que níveis são esses? Tanto pode ser um nível local, como pode ser um nível nacional.
O estado de defesa, olha aqui, ó, o estado de defesa, ele é um mecanismo que tem previsão constitucional para corrigir, sem abusos, ameaças ao ordenamento. E essas ameaças, elas tanto podem ser de nível local, como elas podem ser de nível nacional, tá certo? Então vamos voltar para cá. O que é que eu quero que você observe? Olhando para esse artigo que você está vendo aí na tela da Constituição, a qual dos níveis podendo recorrer ao estado de defesa? Qual dos níveis? Em locais restritos e determinados. Olha aqui, ó. Olha o que ele acabou de dizer, ó. Em locais restritos e determinados. Acompanhe, sublinhe isso aqui, ó. Então, vamos para cá, vamos focar nesse artigo, que esse artigo já diz muita coisa. Olha o destaque aí, ó. Locais restritos e determinados. Aqui nós temos a primeira peculiaridade do estado de defesa. Somente para locais restritos e determinados. Então, a ameaça que nós teremos que suprir é de locais restritos e determinados. Caso o conflito seja de âmbito nacional, ok? Teremos que recorrer a um instrumento que não é o estado de defesa. Se é de âmbito nacional, não cabe estado de defesa. Claro que nós não estamos falando do estado de sítio. Vamos limpar tudo isso aqui, ó. Vamos limpar, eu quero que você veja os detalhes. Eu estou indo bem devagar para você ver os detalhes. Olha aqui, ó. Em locais restritos e determinados. Então, a ameaça ao Estado, a ameaça que será suprida sem abuso, ela tem que estar em locais restritos e determinados. Beleza? Se for de âmbito nacional, porque nós já vimos que a ameaça pode ser local, como pode ser nacional. Se é nacional, nós já sabemos que é estado de sítio e não estado de defesa. Então você deve estar se perguntando assim, quais são as ameaças afinal? Ok? Quais são essas ameaças? Tá certo? Você deve estar se perguntando isso. Quais são as ameaças? Mais uma vez, a gente vai voltar lá para o 133, 136, para obter essa resposta. Então vamos lá. Olha aí o 136. Olha aqui, ó. Grave e iminente instabilidade institucional, tá certo? Ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza. Então, desmembrando o fragmento, nós temos aqui duas partes. Vamos desmembrar. Nós temos o quê? Grave e iminente instabilidade institucional ou, olha aqui, ó, ou calamidades de grandes proporções. Pronto. Agora, o que é que a gente está vendo aqui? Agora nós já sabemos que para sanar as ameaças, para que a gente possa sanar as ameaças acima descritas, quais são? Mais uma vez, grave e iminente instabilidade e as calamidades de grandes proporções. Olha aqui. O que é que eu estou dizendo? Será utilizado o estado de defesa. Então, sempre que eu tiver uma grave e iminente instabilidade ou uma calamidade de grande proporção, nós teremos o estado de defesa, tá certo? Agora, o estado de defesa, ele é declarado por quem? Ele é declarado pelo presidente da República, tá certo? Você, sem querer, já deve ter acompanhado aí e já respondeu. É o presidente da República que vai decretar, não é verdade? Então, quer dizer, o presidente da República irá decretar. Então, vamos para cá e vamos tentar resolver uma questão que já caiu em prova. Olha o que ele diz assim. Ó. No que concerne ao estado de defesa, o que concerne ao estado de defesa e das instituições democráticas. Olha o que ele vai dizer. Ó. O presidente da República pode, olha aqui, ó, pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional, decretar o estado de defesa, a fim de preservar prontamente em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade, tá certo? Ou atingidas por calamidades naturais de grandes proporções. Essa aqui é muito fácil. A questão que eu estou lendo, que você não está visualizando na tela, eu não coloquei por quê? Porque ela repetiu o artigo 136. Ele copiou o artigo 136, então está correto. Tá certo? Então isso aí você tem que observar.
Então já respondemos lá no início respondemos aquelas duas nossas perguntas iniciais. O que é e quando é que deve ser declarada a defesa? Nós já sabemos que é para suprir uma ameaça e ela vai ser declarada quando? Quando houver um grave iminente estabilidade institucional ou calamidade de grande proporção. Então quer dizer, o legislador ele atribuiu, observem aí, ao presidente da República a competência para decretar o estado de defesa. Ele atribuiu ao presidente da República. Ele deve ou pode? Ele poderá. É uma faculdade. Observem isso. É uma faculdade. Não é uma obrigação. Então ele poderá. Quem poderá? O presidente da República. Agora, claro, olha aqui, ó, há necessidade de ouvir o Conselho da República e o Conselho da Defesa. Há a necessidade, olha aqui, de ouvir. Então, peraí. Necessidade de ouvir, vamos abrir uma situação, uma OBS aqui, ó. Existe a obrigatoriedade, olha o que é que você vai colocar na prova. Existe a obrigatoriedade de ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa, mas não em segui-los. É isso que eu quero que você anote aí. Existe a obrigatoriedade de ouvir, mas não de segui-lo. Quer dizer, não é vinculado. Você não está, como presidente da República, vinculado ao Conselho. Você pode ouvir, quer dizer, você não ouve não. Existe a obrigatoriedade para ouvir, mas não está obrigado a, tá certo? A segui-lo. O presidente da República que decreta esse estado de defesa, ele decretou. Tem um prazo, olha, prazo em prova, de 24 horas para encaminhar o ato com a justificação a quem? Ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional, tá certo? Ó, atente ao prazo, 24 horas. O presidente da República decreta o estado de defesa e agora, no prazo de 24 horas, ele tem que encaminhar ato com justificação, viu? Ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai decidir por maioria absoluta. O Congresso Nacional, ele irá decidir por maioria absoluta. Metade mais o próximo inteiro dos seus membros. Metade mais o próximo inteiro dos seus membros, tá certo? Cuidado. Enquanto, tá certo? Enquanto o estado de defesa vigorar, enquanto ele permanecer válido, o Congresso deverá permanecer funcionando. Não é porque foi decretado o estado de defesa que não existe mais o judiciário, que não existe mais o legislativo. Eles continuam funcionando. E mais, o Congresso, ele tem um prazo de 10 dias para apreciar o ato. O Congresso, ele agora tem um prazo de 10 dias para apreciar esse ato. Cuidado. Ele tem 10 dias para apreciar, tá certo? Então eu tenho aqui o estado de defesa. Esse estado de defesa, qual é a duração dele? Qual é a duração desse estado de defesa? Vigência é de até 30 dias. O estado de defesa, ele tem uma duração, ele tem uma vigência de até 30 dias. Claro que ele poderá ser renovado por igual período, ok? Ele poderá ser renovado por igual período, mas é uma única vez. Ele poderá ser renovado por igual período, mas ele será renovado uma única vez. O que mais que eu preciso saber? Vamos voltar para cá. Ó. O decreto que instituiu o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas, indicará nos termos e limites das leis as medidas coercitivas dentre as seguintes. Nós não vamos falar das medidas coercitivas ainda, ok? Não vamos falar disso agora. Vamos dar uma pulada agora. E o que importa é o parágrafo 2º.
O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, se persistirem a razão. Então, quer dizer, olha o que eu acabei de dizer, ó, é uma única vez por igual período. Uma única vez por igual período. Existe uma questão do CESP que dizia assim, ó, caso a ordem pública e a paz social estejam ameaçadas por grave instabilidade social em certa localidade da região, quer dizer, ó, não é nacional, sudeste brasileira, em razão de calamidade pública, será lícito à União decretar o estado de defesa por um período máximo de 6 meses. Presta atenção aqui, ó. Cuidado com isso aí. Tá certo? O prazo, ele é sempre perigoso. A gente tem que prestar atenção nesse prazo. Olha o que é que disse, ó. Período máximo não superior a 30 dias. E pode ser prorrogado uma única vez por igual período. Já tem o prazo errado aí. Olha uma outra questão. Compete privativamente ao presidente da República aprovar o estado de defesa e o estado de sítio decretados pelo Congresso Nacional. É o contrário. O presidente da República decreta, não é verdade? E o Congresso Nacional, tá certo? Vai dizer, vai ratificar ou não. Não é verdade? O Congresso Nacional, esse item está errado. Quem decreta é o Estado, quem decreta é o presidente da República, tá certo? Quem decreta é o presidente da República. Tranquilo? O que mais? Vamos ver se a gente tem outras questões aqui. Então, vamos lá. O que é que eu quero que você observe? Fechamos mais um raciocínio. Eu quero que você observe o seguinte. Então, o Congresso Nacional, ele vai, olha aqui, ó, dentro, vamos pular aqui só para você analisar, decretado, vamos para cá, ó, o estado de defesa, ou a sua prorrogação, o presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato da respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado extraordinariamente num prazo de 5 dias. O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de 10 dias, contados de seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa. Rejeitar o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa. Então, vamos voltar para cá e vamos abrir uma nova observação. OBS aqui. Eu pulei aqui, vamos voltar para o que interessa e vamos fazer uma nova observação. Olha o que é que eu quero que você observe. O Congresso Nacional, ele vai exercer um controle político durante o estado de defesa. Olha o controle político aqui. Após decretar o estado de defesa, o Congresso Nacional pode aceitar ou rejeitar o estado de defesa. Para o presidente da República decretar, ele não precisa pedir autorização do Congresso. Ele vai decretar, tá certo? E depois submete ao Congresso para aceitar ou rejeitar. Agora, olha o que é que eu quero que você observe. Durante o estado de defesa, também vai existir um controle do Congresso Nacional. Durante o estado de defesa, também existirá um controle por parte do Congresso Nacional. Olha aqui, ó. A mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará uma comissão composta de 5 de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa, que é o que importa para a gente. Então, durante o estado de defesa, nós também temos um controle político por parte do Congresso Nacional. Durante o estado de defesa, nós também temos um controle político por parte do Congresso Nacional. Ele irá fiscalizar durante. E após a cessação do estado de defesa, nós também teremos um controle. Esse controle aqui é o controle que nós chamamos de controle concomitante. Nós temos aqui um controle concomitante. Mas também nós teremos um controle posterior. Olha aqui, ó. Cessado o estado de defesa, cessarão também os seus efeitos. Tá certo? Sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes. Olha a parte que interessa. Logo que cesse o estado de defesa,
As medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas pelo presidente da República ao Congresso Nacional. Por quê? Porque aí nós estamos falando de um controle político posterior. Então, mesmo que o Congresso Nacional aceite o estado de defesa, vai existir esse controle por parte do Congresso Nacional. Agora também, então vamos agora começar uma nova etapa. O que eu quero que você observe? Nas primeiras etapas foi comentado que o estado de defesa era o quê? Gera consequências. Aí a pergunta é, quais são as consequências que esse estado de defesa irá gerar? Vamos voltar lá para o 36, parágrafo 1º. Quais são as consequências que o estado de defesa irá gerar? Olha aqui o que nós falamos bem aqui, ó, voltando para cá. Sublinhando isso aqui, limpando aqui, olha aqui, ó. Medidas coercitivas dentre as seguintes. Vamos já começar por isso aqui. Então a minha pergunta é, quais são as consequências? Quando o estado de defesa ele é decretado, tá certo? Uma série de mudanças ocorre, claro, no Estado democrático. Nós estamos no Estado democrático. Quando ele é decretado, claro que uma série de mudanças irão ocorrer. Principalmente que nós já estudamos o artigo 5º e nós vimos que aqueles direitos, eles não são o quê? Absolutos. E muitas dessas regras lá são quebradas tanto no estado de defesa, como são quebradas no estado de sítio. E a gente começa pelo parágrafo 1º, que traz algumas medidas coercitivas. O parágrafo 1º, ele nos traz algumas medidas coercitivas. E quais são essas medidas coercitivas? Vamos lá. Primeiro, nós teremos restrições aos direitos. Quais são esses direitos que serão restritos? Olha aqui, ó. Reunião, ainda que exercida no seio das associações. Então, eu posso restringir direitos de reuniões, mesmo que seja dentro das associações. Sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Olha o mais. Ocupação e uso temporário de bens, serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. Então, nós temos algumas restrições. Vamos para o parágrafo 3º de novo. Na vigência do estado de defesa, olha aqui, ó, na vigência do estado de defesa, a prisão por crime contra o Estado, olha aqui, ó, determinada pelo executor da medida, será por este comunicada imediatamente ao juiz competente, ratificando que durante o estado de defesa, o Poder Judiciário continua funcionando. Durante o estado de defesa, o Poder Judiciário continua funcionando. Agora, ó, que a relaxará, se não for legal, facultado ao preso requerer exame do corpo de delito à autoridade policial. Vamos voltar já para cá, vamos continuar. Olha o que mais. Pulou muito. A comunicação, vamos limpar isso aqui. A comunicação será acompanhada de declaração pela autoridade do estado físico e mental do detido no momento de sua atuação. A prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, claro, se autorizada pelo Poder Judiciário. Pode ultrapassar dos 10 dias, se autorizado. É vedada a incomunicabilidade do preso. Então, quer dizer, ele vai ter acesso a um advogado. Então, peraí, vamos voltar e vamos falar algumas coisas aqui, ó. No parágrafo 1º, olha o que é que eu quero que você observe. Circular o parágrafo 1º aqui, ó. Tá certo? Nós temos medidas o quê? Nós temos medidas coercitivas, que foi o que nós acabamos de ler. A força da palavra coerção já explica por si só o quanto o Estado pode interferir nos direitos individuais. Só em falar a palavra coerção, você já sabe que o Estado pode tanto interferir nos direitos individuais, como ele pode interferir nos direitos coletivos. Olha aqui, ó. Então quer dizer o quê, ó? Okay, vamos para cá, ó. Vamos pular aqui. A ocupação, olha aqui, ó, e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública. Sabe que isso aqui ocorre muito, né? Então, olha aqui, ó, a prisão
por crime contra Estado, determina pelo executor, olha os exemplos que nós vimos, comunicação será acompanhada de declaração, prisão ou detenção, incolumidade do preso. Então, quer dizer, o que é que eu quero que você observe? O parágrafo 1º e o parágrafo 3º, ele traz as situações que você tem que decorar. O que importa para a gente é, nós vimos os direitos que vão ser restritos e nós vimos que o simples fato de se utilizar da palavra coerção, o simples fato de se utilizar da palavra coerção já demonstra como é limitado, tá certo? Como é restrito, como pode ser restringido o nosso estado de defesa. O estado de defesa, melhor dizendo, retificando, pode restringir tanto os direitos individuais como os direitos coletivos. Você viu que é bem simples, é bem decoreba. Agora, o que é que difere o estado de defesa do estado de sítio? O que é que difere o estado de defesa do estado de sítio? No estado de sítio, o presidente da República pode, mais uma vez, ele também pode. Então aqui, mais uma vez, é uma faculdade. Mais uma vez, nós temos a faculdade. Mais uma vez, ó, ouvidos o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional, ele tem que ouvir, é obrigatório. É obrigatório antes de decretar, beleza? Agora, olha aqui, ó, é obrigatório, mas ele não precisa seguir. Não precisa seguir. Agora, aqui eu tenho um controle político prévio. Nós temos aqui um controle político prévio, onde eu estou dizendo, observem aqui, que o presidente da República vai solicitar uma autorização para decretar. Ele não vai decretar. Então, olha a primeira diferença aqui, ó. No estado de defesa, você viu que, vamos separar aqui, estado de defesa de estado de sítio. No estado de defesa, o presidente da República decreta e depois o Congresso decide se rejeita ou não. Aqui, o presidente da República solicita uma autorização do Congresso Nacional. O presidente da República só pode decretar esse estado de sítio após a autorização do Congresso Nacional. Sem a autorização do Congresso Nacional, não existe a possibilidade dessa decretação. Tá certo? Então é isso que eu quero que você observe. O presidente pode, tá assim? Assim como no estado de defesa, não há uma imposição legal para que o presidente decrete. É discricionário, não é vinculado. Agora, o presidente precisa de autorização do Congresso Nacional. Ele necessita da autorização para a decretação, tá certo? Já no estado de defesa, ele precisa de uma autorização do Congresso para manter o estado de defesa vigente. Ele já decretou. Ele precisa do Congresso para manter o estado de defesa vigente, beleza? E a gente volta no próximo bloco.